Analisaremos agora o item 9 da prova de Biologia do Enem de 2009. Estamos aqui diante do texto base do item. Em seguida temos o enunciado e as 5 alternativas. Vamos começar pela leitura do texto base. A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é utilizada para a síntese de compostos orgânicos, carboidratos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração, convertida em energia química, que juntamente com a água e o gás carbônico, CO2, é celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente, a biomassa, quanto em tempos remotos, combustível fóssil, é resultante da atividade fotossintetizante ou fotossintética. Então, o texto nos diz que a fotossíntese é um processo fundamental para a vida na Terra. Ela é realizada nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes. Quem são esses organismos? As plantas e as algas, principalmente. A energia para... O que significa fotossíntese? Foto significa luz e síntese significa fabricação. É através da fotossíntese que as plantas e as algas produzem os carboidratos. Exemplos de carboidrato: glicose, frutose, galactose. São exemplos. E essa fotossíntese, ela produz o carboidrato que é usado na respiração. Porque a energia solar será convertida em energia química, a energia luminosa que vem do Sol será convertida em energia química e fica armazenada nas moléculas de carboidrato. Quando os organismos quebram esse carboidrato, eles liberam essa energia, e essa energia é usada para todas as atividades celulares. E esse processo de quebra da molécula de glicose nós chamaremos de respiração, que é celular. Como o autor diz, a respiração é celular. É um fenômeno que ocorre na célula. Além disso, ele diz que a biomassa, quer dizer, a massa dos vegetais, e também os combustíveis fósseis surgem em decorrência da fotossíntese. Então, a fotossíntese é responsável pela biomassa e também pelos combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis aqui são entendidos como carvão mineral, como petróleo, como gás, por exemplo. Vamos olhar aqui uma gravura sobre fotossíntese. Temos aqui uma planta, ela recebe a luz, a energia luminosa, a luz solar, usa também o CO2, o gás carbônico, absorve água pela raiz e em seus cloroplastos, que são organelas que ficam localizadas nas folhas, a planta vai produzir a glicose, cuja fórmula é C6H12O6, e o oxigênio que será produzido e liberado para a atmosfera e será utilizado também pelos próprios vegetais na respiração. Então, voltemos aqui o início e vamos para o próximo slide, onde nós temos o enunciado e as alternativas. Vamos ao enunciado. As informações sobre obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descritas no texto permite concluir que então, processos vitais são os processos necessários para a vida, tanto decorrentes da fotossíntese quanto da respiração, descritos no texto, permite concluir que nós fizemos uma leitura na qual falamos sobre fotossíntese e sobre respiração, a relação entre os dois processos, e agora vamos ver as alternativas. Letra A. O CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. As moléculas de alto teor energético usadas pelos seres vivos são os carboidratos, como o texto mesmo mencionou, e não o CO2 e a água. Alternativa B. Os carboidratos convertem energia solar em energia química? Não, quem faz essa conversão é a fotossíntese. Os carboidratos são convertidos em energia
convertem energia solar. O carboidrato é um produto da fotossíntese. O carboidrato não é ele quem converte, ela é uma substância química que armazena energia. Não é um processo que vai converter uma forma de energia em outra. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol? Sim, é verdade. A energia que fica armazenada nas moléculas de carboidratos, que depois são quebradas, e ocorre a liberação de energia, e essa energia é usada para as mais diversas atividades dos seres vivos. Essa energia que está nessa molécula de glicose, particularmente a glicose, que é um carboidrato, ela veio do Sol. Ela veio de uma outra forma de energia que foi convertida para uma energia química que os seres vivos podem utilizar. A letra D. O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera? Não, pelo contrário. Quando o próprio texto já indica isso. Quando a quebra do carboidrato na respiração, ocorre o desprendimento e liberação do gás carbônico para a atmosfera. O processo que retira o gás carbônico da atmosfera é a fotossíntese e não a respiração. E a letra E nos diz o seguinte: a produção de biomassa e de combustível fóssil por si é responsável pelo aumento do CO2 atmosférico. Não. A formação da biomassa, quer dizer, o aumento da massa dos vegetais ou de outros organismos, ela retira gás, pode até retirar o gás carbônico da atmosfera. Porque pode retirar, não, retira, porque o texto mesmo nos informa que a fotossíntese é responsável pela formação da biomassa. Então, a fotossíntese captura gás carbônico e incorpora aos seres vivos na forma de carboidratos e outros compostos. O combustível fóssil também. Ele tem carbono, tem CO2 incorporado à sua estrutura. Não é o fato de existir carbono lá que vai aumentar a quantidade desse carbono na atmosfera, mas sim o uso. Se alguém queima esse combustível ou queima essa biomassa, então o gás carbônico é devolvido para a atmosfera. Não é o fato de em si dele ter carbono, dele ter gás carbônico que vai aumentar a quantidade dessa substância na atmosfera. E aqui eu encerro essa videoaula.